Fala pessoal, tudo bem com vocês? Luan chega a Porto Alegre emocionado e com uma recepção calorosa dos gremistas um dia depois da derrota para o Flamengo. O Renato Gaúcho, na entrevista, falou sobre uma promessa que o jogador fez a ele e contou um pouco dos bastidores desse papo. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Estamos aqui lambendo as feridas depois da derrota e o amasso que foi nesse jogo contra o Flamengo em casa, que praticamente encaminha a classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil. Não jogando a toalha, mas sendo bem consciente e realista, né, do que aconteceu em campo. O próprio Renato falou sobre isso. E nesse dia seguinte, o gremista deu uma demonstração de muita força mesmo, né, de muita paixão pelo seu clube, ao recepcionar da forma que recepcionou Luan. Rescindiu com o Corinthians, chegou a Porto Alegre para fazer os exames, assinar contrato e tudo mais. Ele não foi oficializado ainda, mas as próprias redes do clube já comunicaram, inclusive a torcida, o horário do desembarque dele, que foi no começo da tarde dessa quinta-feira, também falando, né, sobre a recepção, sobre a volta para casa. O próprio Renato já tinha confirmado na entrevista também. Então é questão apenas de trâmites burocráticos aí para o Luan ser oficializado, regularizado, inscrito e tudo mais e poder jogar. Algo que a gente já trazia aqui há algum tempo, né? É que essas coisas demandam, né, todos uns processos, todo o processo para ser realizado. Mas, cara, me chamou muita atenção. Porque, assim, o torcedor do Grêmio, ele tá sentido, né? Ele tá frustrado, ele tomou uma pancada muito dolorida. Lotou a arena 53 mil pessoas e viu o time ser dominado pelo Flamengo, caiu na realidade, viu a diferença entre as duas equipes, entre os dois elencos, tudo isso que vocês já sabem. E de repente, no que poderia ser algo triste e não amenizaria, né, a dor que o torcedor está sentindo, o torcedor foi ao aeroporto recepcionar o Luan nessa festa que você está vendo aí. Cara, que demonstração de valorização a um cara muito importante para o Grêmio. O torcedor do Corinthians pode não entender o que o Grêmio está fazendo com o Luan nesse sentido, porque o Luan do Corinthians, ele realmente não aconteceu. Ele começou bem, depois não conseguiu ter sequência, sofreu com lesões, problemas extracampo, não foi utilizado por vários técnicos, ficou muito tempo treinando em separado, fora dos planos, foi emprestado para o Santos, também não rendeu, voltou e já não participaria mais efetivamente do grupo principal. E de repente, esse mesmo jogador desembarca em Porto Alegre com uma festa, sendo ovacionado, com as pessoas enlouquecidas no alambrado, na grade que dividia ali a proteção de chegada no aeroporto Salgado Filho, tentando, né, passar um pouco dessa homenagem a ele. Porque foi uma homenagem que o torcedor do Grêmio fez, foi um carinho. E deu pra ver que ele estava precisando, porque o Luan se mostra... O Luan é um cara muito frio, tá? Entrevistei ele recentemente, vocês sabem. Aliás, foi uma entrevista que acabou... Eu não digo influenciando, mas pode-se dizer que sim, né? Ele tava sumido assim dos holofotes, de repente ele resolve dar uma entrevista para mim e para o Denilson. Acontece tudo que aconteceu de forma negativa, inclusive, né? Depois daquela agressão dos criminosos aqui em São Paulo, e isso acabou potencializando aí a liberação dele com o Corinthians, a saída dele de São Paulo e o interesse do Grêmio. O Grêmio se interessou muito, figura do Renato especialmente, depois de tudo que aconteceu, o Renato se sensibilizou com o jogador, com o momento que ele está vivendo. Ele é um cara muito... A gente faz homenagens, né, no podcast, ele é um cara que dificilmente se emociona, é um cara muito frio, assim, sabe? Um cara muito na dele, um cara muito discreto. O comportamento dele sempre foi assim, né? Como jogador a gente percebe, né? Ele é um cara que vibra muito. Cara, ele estava muito emocionado. Deu pra ver os olhos marejados, sorrindo, um sorriso genuíno, assim, do tipo... o torcedor gremista conseguiu arrancar um sorriso do Luan verdadeiro e ouso dizer que depois de muito tempo, cara, ele sentiu o que ele sentiu hoje. Porque não gosto de julgar sentimentos alheios, né, mas deu pra perceber que ele estava emocionado ao ver aquela recepção. É um carinho que ele não sentiu aqui em São Paulo, com exceção da chegada, que acho que o torcedor abraçou, porque ele sempre se identificou torcedor do Corinthians, ele queria jogar aqui. Na época era uma grande contratação, né, porque ele vinha depois de uma grande fase. Mas assim, depois não, né? Depois a pressão, a porrada foi muito forte, né? E aí agora, quando ele sente esse carinho de um torcedor que sempre o abraçou, ele percebeu. Ele percebeu
o que ele estava fazendo, o que o Grêmio está fazendo por ele e o que o torcedor está fazendo. Porque uma coisa é o clube, institucionalmente, fazer um contrato com o cara, dizer, nós vamos te ajudar, você chega dia tal, vai treinar aqui, vamos ver o que acontece. Outra coisa é o torcedor comprar essa ideia. E muitos torcedores não estão comprando ainda. Eu vejo uma divisão, tem muitos torcedores que não gostariam de ver o Luan, mas que até, digamos assim, aceitaram pelo modelo de negócio. Porque quando você paga 50 mil reais para um jogador, embora o salário seja maravilhoso para qualquer trabalhador brasileiro, vamos para a realidade do futebol. Um cara que estava ganhando 800. Quando ele aceita ganhar 50, quando o Grêmio faz um contrato de 50 mil até o final do ano apenas, eu acho que vale o risco, vale a aposta. Né? Você não é um salário de jogador de base. Você não gastou muito para caso não dê certo. E ainda acabou recebendo o valor que o Corinthians pagou para contratá-lo lá atrás. Então o Grêmio não sai perdendo nessa história. E faz ainda um investimento no ser humano, que a gente sabe como o Luan tem um contexto complicado e precisa de um apoio nesse momento. Ele está sentindo esse apoio do torcedor. Ele poderia não estar sentindo. Ele poderia chegar como qualquer jogador e aí, no decorrer das partidas, a gente perceber esse carinho. Não. Ele já chegou com o carinho. Ele já chegou com o apoio do torcedor. E muito por conta da palavra da estátua Renato Portaluppi. Que desde o primeiro momento em que houve a possibilidade dele deixar o Corinthians, se manifestou interessado. Quis saber um pouco mais. Pediu relatórios físicos. Conversou com o jogador. Convenceu a diretoria. E olha, convenceu muitas pessoas, informação que eu tenho, resistentes dentro do futebol do Grêmio. Tem muita gente que ainda não acredita que o Luan possa dar a volta por cima. O Renato acredita. E a gente sabe que a única pessoa que pode resolver isso e que não basta tudo isso acontecer se ele não acreditar é o próprio Luan. E o Renato falou sobre isso quando ele foi questionado a respeito da camisa do Natan. O Natan que foi contratado, né, junto ao Fluminense, Atlético Mineiro, né, passagens por esses clubes, meio campista, ele estava com a 7. De repente ele foi relacionado com a 14. E foi questionado ao Renato, quem é o camisa 7 do Grêmio? E ele respondeu, o Luan. O Luan vai ser o 7, ele pediu a 7, ele já nos ajudou muito lá atrás. E eu conversei com o Luan no domingo pela manhã. E aí o Renato revela uma conversa em vídeo que eles tiveram. E o Renato queria sentir, juntamente dos dirigentes do Grêmio, a vontade do Luan. E segundo o Renato, o Luan prometeu ao Renato, à diretoria, que ele ia se ajudar. Porque acho que essa foi a cobrança do Renato e dos homens do futebol. Peraí, você está no fundo do poço. Palavra, expressão que o Renato utilizou na entrevista coletiva. Você já saiu do fundo do poço ao vir para o Grêmio. Você já tem uma oportunidade maravilhosa. Você já tem uma chance espetacular. Depende de você. Acho que esse foi o recado ao Luan. E o Luan passou isso para o Renato, que ele quer. Que ele tem vontade. Que ele quer voltar a jogar. Eu já tinha dito isso aqui para vocês numa conversa que eu tive com o Luan. E ele me disse, cara, eu só quero voltar a jogar futebol. Eu preciso voltar a jogar futebol. E foi quando ele revelou que chegou no Luxemburgo e pediu pelo menos uma oportunidade de treinar com o grupo. E nem isso lhe foi concedido, porque não tinha mais clima no Corinthians. Então ele chega com o apoio do técnico, que já falou, ele é um bom garoto, a gente vai tentar recuperar. Ele já nos ajudou. Eu peço paciência do torcedor, porque ele não entra em campo desde novembro do ano passado, gente. Então vai demorar um pouquinho. Mesmo quando ele entrar, ele vai sentir ritmo de jogo. Ele não vai conseguir nos primeiros toques fazer algum lance que a gente está acostumado a ver o Luan fazer, ou estava pelo menos. Então a gente vai ter que ter paciência realmente. Parte física especialmente. E o Renato pediu tudo isso. Mas acima de tudo está apostando na recuperação do jogador. E o torcedor do Grêmio comprou essa ideia também, depois de uma derrota como a que foi contra o Flamengo. Que demonstração de carinho, amor pelo clube e a um ídolo, porque o Luan, para uma geração de torcedores, o Luan é uma base de um Grêmio vitorioso a partir de 2015 e 2016. Muita gente ficou 15 anos sem ver o Grêmio ganhar um título de expressão. O último havia sido em 2001. Então, para a galera que nasceu nos anos 2000, por exemplo, ou um pouco antes até, e que era muito pequeno em 2001, de repente o Luan constrói esse Grêmio que o torcedor viu ser campeão pela primeira vez. Isso em 2016, 17, 18, ele tendo destaque e sendo um dos maiores camisas 7 da nossa história. Renato Portaluppi, Paulo Nunes e Luan. Ele construiu isso. O torcedor do Corinthians pode não entender, os outros torcedores podem não entender por tudo que ele não vem jogando. E isso é um fato. Mas por tudo que ele fez no Grêmio, nós estendemos a mão. E cabe a ele aceitar essa ajuda e se dedicar a partir de agora. O futebol ele consegue ser mágico até na ilusão, na expectativa.
Posso estar romantizando um pouco, mas quando se trata de ídolo, de um jogador que tem um carinho muito grande com a torcida, é óbvio que o nosso olhar ele sempre vai ser diferente. E o Luan percebeu isso hoje e devolveu. Devolveu com um olhar de muita gratidão. Por isso que eu espero que ele entregue pelo menos dedicação em campo, né? Gols, títulos, vitórias, isso você não tem como cobrar de um atleta. Entrega sim. E é o que a gente vai querer ver dele nos treinamentos e depois nos jogos. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!